A família está crescendo, vocês precisam de mais espaço, ou mesmo ela acha bonito. A gente vê muito isso por aí, né? Bom, meus amigos, os SUVs inegavelmente são os reis no mercado nacional, são os que mais vendem, são os que mais revendem também nos mercados de seminovos, vendem muito bem, é inegável, mas nem tudo são flores. Alguns desses carros aí são verdadeiras bombas, vão te prejudicar muito financeiramente falando. Então, se você não ficar de olho bem aberto, aquele gosto de ter um carro grande pode acabar virando uma baita dor de cabeça e uma amizade sincera com o mecânico. Se você não quer passar por esse problema na sua vida, fica aqui comigo até o final. Eu vou passar para vocês 4 dos carros que eu julgo pelo menos os mais problemáticos nesse nicho do mercado. E eu garanto que se você estiver olhando para qualquer um deles, você vai me agradecer depois. O último deles, inclusive, é menção honrosa e esse carro tinha que estar aqui, porque é um dos campeões de problemas, não tenho o que falar. Fala, meus amigos, eu sou o Flavião e se você vai acompanhar esse vídeo até o final, não esquece de deixar aquele like generoso aqui pra gente, se inscrever e se você quiser ter um contato mais próximo comigo, trocar mais ideias sobre carros, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Por lá a gente consegue trocar uma ideia mais rápida e mais direta também, beleza? Mas bom, já tô enrolando demais aqui, vamos direto falar quem são essas 4 bombas no mercado dos SUVs. Bom, meus amigos, o primeiro desses carros aqui não tinha como estar fora. Até o Ministério Público já foi atrás dele e o carro continua sendo problemático. É um encalhado nas revendas de seminovos, então se você estiver comprando um zero, é um baita negócio, ele tem muita condição e dá para negociar bem. Mas no mercado de seminovos, vira uma azia. Passa 5, 6 meses nas agências e muitas vezes nem assim ele vende. E o primeiro da nossa lista é o Jeep Compass. Pois é, senhores, o Compass chegou aqui no mercado nacional em meados de 2016, fez um baita sucesso, ninguém tem dúvida de que o design dele é bonito, vinha com os rodões, farol com LED, tinha tudo que o brasileiro queria. Uma tela do tamanho de uma TV no painel, acabamento muito bom. Para quem está acostumado com o acabamento da Dona Volks, era um salto anos à frente. Porém, na hora de fazer os acertos no carro, a Dona Jeep pecou e pecou muito. E esse carro acabou virando um mico no mercado dos seminovos. Vamos começar aqui falando alguns defeitos desse carro aqui, beleza? Primeiro deles, esse aqui é inegável, se não foi feito um trabalho que custa um pouquinho caro, mas dá para resolver, você vai ter que fazer, então se você realmente quiser um carro desse aqui, já negocie isso daí no preço da compra, beleza? E é o bendito do trocador de calor. Essa peça é uma porcaria, foi mal projetada, o câmbio da Isin é bom, ninguém tem dúvida disso, mas esse trocador de calor que corrói, vaza, mistura óleo no câmbio, acabou com os carros que usam esse câmbio. Pelo menos na Jeep, né? O Renegade, o Compass, ninguém tem dúvida que isso daí dá uma dor de cabeça absurda e fica muito caro para resolver. Segundo ponto, não poderia deixar de ser, mesmo tendo um câmbiozão de 6, o que ninguém entendeu porque o diesel tem um câmbio de 9 e o gasolina tinha um câmbio de 6. O carro é beberrão. E pra gente não finalizar o Compass sem falar disso, o consumo do carro é bem ruim, na média de 6, 7 na cidade, até 10, 11 na estrada. Para um carro com uma proposta tão moderna, não é bom não. E outro problema, muitos donos de Jeep Compass reclamam de consumo excessivo de óleo do motor, o que é bem preocupante. Às vezes numa viagem longa você pode dar uma vacilada e lá vai o motor para o espaço, certo? Então, se você estava pensando em comprar um Jeep Compass, talvez seja a hora de repensar. E o terceiro que não poderia deixar de ser são panes elétricas. E sim, esse carro tem uns pepinos elétricos que são extremamente difíceis de resolver. Coisas, sabe aquele tipo de coisa que seu eletricista vai quebrar a cabeça e arrancar todos os forros do carro para tentar achar? Pois é, muitos donos de Jeep Compass já passaram por esse problema. O que a gente já teve de cliente que tem Compass que o carro simplesmente parou de pegar, precisou acionar guincho ou numa viagem, dá muito pepino, a multimídia às vezes apaga, então esse carro é conhecido por problemas elétricos. Se você está pensando em pegar um, é melhor ficar esperto, beleza? Inclusive tem gente reclamando que esse carro já desligou andando. Graças a Deus nenhum dos nossos clientes da corretora,
Mas já pensou acontecer isso com um carro que tem uma proposta familiar? Você e sua família na estrada e o carro morreu, não tem mais ninguém lá dentro? Fica complicado, né? Pode colocar a sua vida e da sua família em risco. Mas e aí? Você tem algum amigo que tem um carro desses? Ele gosta? Desgosta? Já se arrependeu? Eu vou te falar que esse aqui a gente já teve cliente que chegou a devolver o carro para a concessionária. E não só pelo problema do consumo, mas também pelo problema do câmbio. Vamos lá, o segundo carro dessa lista. E esse daqui prometeu tudo e não entregou nada. Foi realmente um mico no mercado, decepcionou muito quem estava esperando um carro legal e vocês vão entender o porquê. Agora a gente vai falar do Renault Captur 2.0 Flex. Pois é, senhores, quando a Renault prometeu que ia trazer o Captur em 2017, o carro iria revolucionar o nosso mercado. Carros da Renault a gente já sabe que são baratos, tem um acabamento bem aquém, né, dona Dácia? Mas o Captur era um projeto Renault e não Dacia. Então todo mundo esperava que fosse um carro bem acabado, com um refinamento melhor, que fosse trazer alguma novidade mecânica que ia fazer esse carro fazer sucesso. Aí vem a dona Renault. O carro prometia muito acabamento de nível europeu, ia ser um carro um pouco maior do que o europeu porque ia compartilhar a plataforma do Duster, e aí a dona Renault resolveu que ia compartilhar os plásticos vagabundos do Duster também. E o carro ficou muito feio por dentro. O interior literalmente destoava muito do carro por fora. E se fosse só a questão do acabamento, estaria bom. Mas eu vou te falar que os problemas desse carro aqui, meus amigos, são de arrancar o cabelo. E deixa eu fazer uma menção honrosa, a versão 1.6 com câmbio CVT, apesar de manca, é ok, pelo menos não vai te falir. Mas a 2.0 com câmbio automático, que é, sim, o famigerado AL4, é uma verdadeira bomba. Não bastando a Renault capar completamente o interior do carro, que se a gente for comparar com o padrão europeu, com o carro que é vendido lá, chega a dar pena, virou literalmente uma Duster maquiada no mercado nacional, o carro também tem problemas crônicos, principalmente com esse bendito desse câmbio L4, que já tinha o CVT, aplicaram o CVT no 1.6 e botaram o câmbio de 4 marchas problemático no 2.0, no topo da linha. Vai entender um negócio desse. Mas vamos lá, vamos focar nos problemas desse carro. Primeiro deles, o que faz muito dono querer devolver o carro é o consumo. Sim, o motor é um 2.0, é forte, o motor é um tanque de guerra, tá? O motor, esse motor da Renault em específico, não tem problema crônico, não incomoda. Se fosse só o motor e um câmbio manual, beleza, o carro era bom. Mas acoplado ao AL4, o casamento ficou esquisito, o carro tem um desempenho que é bem ruinzinho. Fora isso, o consumo desse cara aqui ficou bem ruim, na média de 6 na cidade e 8 ponto alguma coisa na estrada. Mais que isso aí é conversa de pescador, não acredita não, beleza? E isso eu tô falando da gasolina. Segundo ponto, como eu já disse para vocês, o casamento do motor e do câmbio não deu certo. Não bastando o câmbio ser problemático, ele ainda atrasa o motor que é bom e faz o carro ter um desempenho bem esquisito, não é bom de andar, não desempenha bem, literalmente não deu certo. E agora o terceiro ponto que faz todo mundo desistir desse carro aqui é literalmente o câmbio seu L4, não tem o que falar, né? O câmbio, aonde aplicaram esse câmbio aqui, ele deu problema e até hoje eu tenho dificuldade de aceitar que esse câmbio foi um projeto da Porsche. Isso um amigo meu da PSA me passou e, sinceramente, me dói saber que a Porsche projetou um câmbio tão ruim desse jeito. E aí, senhores, será que pela estética desse carro aqui, pelo lado de fora, e agrada muito a mulherada, viu? Será que compensa pagar caro pela beleza do carro e engolir esse sapo com a manutenção? Se você conhece alguém que já teve ou tem esse carro, deixa aí nos comentários pra gente a opinião que ele tem, beleza? Esse aqui eu vou falar pra vocês que já foi o sonho de muita gente. Inclusive, eu mesmo na época achava esse carro lindo. Graças a Deus eu não tinha dinheiro pra ter, porque se eu tivesse, ele ia me falir. Depois acabou virando carro de funkeiro e aí vocês já viram o que acontece, né? E o terceiro carro da nossa lista aqui é a BMW X1 2.0. Vou focar especificamente nas do ano de 2011 ali até 2014, beleza? E detalhe, a 3.0 com 6 cilindros em linha
É um bom motor, beleza? Mas vamos focar aqui na 2.0. Não precisa dizer muito, né, senhores? Botou o logo da BMW, vai vender. O carro vinha com uma proposta que era bem diferente na época, né? Um SUV esportivo com tração traseira, um motor turbinado. Então, assim, prometia muito. E eu acredito que muitos primeiros donos desse carro aqui foram felizes com ele. A bomba estoura normalmente na mão do segundo, do terceiro dono. E quando ela estoura, meu amigo, é uma bomba importada, então você já imagina o que acontece. Vamos focar aqui nos problemas desse carro. Primeiro deles, o consumo excessivo. E não só de combustível, mas de óleo também, tá? O carro não é econômico, tração traseira, motor 2.0, você já viu. Mas também quem comprava um carro desse não estava pensando tanto assim em economia, né? Mas se você estiver pensando em pegar um desses no mercado de usado, você já pega sabendo que você vai virar brother do frentista, beleza? Na cidade ele vai fazer uns 7,5 até 8, na estrada, belisca os 11. Pelo que anda, eu vou te falar que eu até não acho tão ruim, mas tem muita gente que torce o nariz pro consumo dele, beleza? Agora a coisa começa a ficar grave. Esse carro aqui tem muitos relatos de problema no câmbio. Sim, o câmbio desse carro aqui é problemático. Tem muita gente que fala que o câmbio para de engatar, começa a engripar. E a manutenção é muito cara. Então imagina só, se um Golfzinho 1.4 turbo, quando dá problema de mecatrônica, vai ficar na casa de 20 mil reais para arrumar, imagina uma BMW antiga. Se você quiser um conselho, olha para outra SUV, provavelmente você vai ser mais feliz. Terceiro ponto, meus amigos, aí entra a questão do RR, né? O resto de rico. Você vai comprar um carro desse, provavelmente o primeiro dono cuidou direitinho, o segundo cuidou... O terceiro já não estava muito aí. Quando começou a aparecer problema, ele passou para frente, dali para frente foi só ladeira abaixo. Então pode estourar muita coisa desse carro na sua mão. Tudo que você for fazer nele é caro. Ah, você vai conviver com uma mancha de óleo na garagem também, tá? Porque sempre vaza. As importadas eram até melhor nesse sentido, mas se você comprar uma nacional aqui, já pega o papelãozinho, deixa na garagem, porque a mancha de óleo vai vir morar com vocês, não tem jeito. Mas e vocês, senhores? Já conheceram alguém que teve uma bomba dessa e explodiu na mão deles? Eu já conheci uns 2 ou 3, viu? Mas vamos parar de enrolar e vamos pro último carro dessa lista, porque, pô, não é possível que a marca mais problemática de todas não ia estar nesse vídeo. E não esquece, né? Se você vai ficar aqui para ver quem é o quarto lugar, a nossa bomba suprema, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal. É isso que incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? E sim, senhores, o quarto carro dessa lista aqui é uma menção honrosa. Eu nem coloquei o pior modelo, porque o pior modelo deles todo mundo já está cansado de saber. E como eu quero trazer algo diferente para vocês, eu vou trazer um modelo ainda superior, mas que também é muito problemático e costuma ser muito caro para arrumar. O que obriga muitos donos a acabar apelando para gambiarra, né? Vamos falar a verdade aqui. O quarto carro da nossa lista é o Land Rover Discovery Sport. E sim, na minha opinião, esse carro era lindo, mas conseguia ter um interior bem mais feio que o da Evoque. Eu nunca entendi o que aconteceu na Land Rover na hora de projetar o interior desse carro aqui. O carro era bonito, chamava atenção, assim como a BMW anterior, esse carro aqui te dava aquele statusinho, ajuda para fechar um contrato, a gente sabe como funciona. Mas bom, desde que esse carro chegou no Brasil aqui em 2015, os problemas foram aparecendo, e não são poucos. Um carro que prometia misturar luxo com off-road, pela proposta a gente já sabe que não podia dar muito certo, né? Mas era isso que a Land Rover Discovery Sport prometia que estava trazendo pra gente. O que ela realmente trouxe? Vamos lá para a lista. Um consumo elevado de combustível. A versão diesel era até melhor, tá? Em relação ao consumo. E de brinde as duas explodem a turbina. Mas a gasolina é horroroso o consumo desse carro aqui. Literalmente é de ficar assustado. A versão 2.0 gasolina dizem que faz 7 na cidade, mas não faz. Eu já conheci donos desse carro aqui. O carro não chega a fazer 7 na cidade de jeito nenhum. E se você tiver o pé muito leve, talvez você consiga uma média de 10 ali na estrada. Mas não vai achando que você vai acelerar muito não, viu? Manutenção, meus amigos, não precisa nem falar, né? O que estragar nesse carro aqui, você já sabe que vai arrancar suas calças pela cabeça. Inclusive eu tenho um conhecido muito próximo que comprou uma Zero dessas. Na primeira viagem longa que ele foi fazer com o carro, literalmente explodiu a turbina do carro.
Graças a Deus ainda estava na garantia, mas a brincadeira não ia ficar menos de 80, 90 mil reais para fazer, porque foi o motor pro vinagre e a própria garantia teve que refazer o motor dele. Mas ia ficar um absurdo de caro, e era um carro novo. Esse carro depois foi vendido e não tinha nem 65 mil quilômetros. Então você imagina, um motor diesel ir pro vinagre com menos de 200, 300 mil quilômetros, tem coisa errada aí, né? Terceiro ponto, senhores, é a durabilidade da Land Rover. Vamos falar a verdade, a marca não é confiável. Literalmente, os carros estragam, os produtos têm muitos problemas crônicos, aquela alavanquinha do câmbio para de subir, acabamento depois de um tempo começa a quebrar tudo. Aqueles sensores do amortecedor também dão um monte de problema. O carro é uma bomba, senhores. É muito difícil você ver um dono de Land Rover mais antigo que tá feliz com o carro, porque, nossa senhora, o cara tem que ter um anjo da guarda muito bom para salvar ele dessa bomba explodir. Continuando aqui sobre a Land Rover, e agora eu vou generalizar os modelos porque são vários, tá? Mas Freelander, Freelander 2, problema de câmbio, pode ter certeza que vai aparecer. A Evoque, turbina vai explodir, não adianta. Pode ser a diesel, pode ser a gasolina, você vai ter problema na turbina desse carro, vai ter problema na parte elétrica desse carro. Discovery, mesma coisa, só que é mais caro. Então, literalmente, é um carro que eu não teria, nem se fosse para pegar em rolo. Mas e vocês, senhores? Conhecem alguém que tem ou teve algum carro desses? Tá feliz com essa bomba? Deixa aí nos comentários pra gente, beleza? E se esse vídeo agregou pra vocês, já sabe, né? Não esquece de se inscrever, deixar um like aqui pra gente, que é isso que incentiva a gente a continuar trazendo vídeos pra vocês e a nossa vivência da corretora de seguros, beleza? Valeu, senhores, um abraço!